Boa tarde a todos. Estou aqui hoje para mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de pedir a vocês, para quem gostar da leitura, que dê um joinha, compartilhe, inscreva-se no meu canal, para que eu possa dar continuidade a esse trabalho abençoado, que é a leitura da Bíblia Sagrada. Eu vou ler hoje para vocês, ainda no capítulo 5 de Atos, os apóstolos milagrosamente tirados da prisão dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. O ministério de cura de Pedro no templo, ele atraiu um grande número de pessoas. Os saduceus estavam dominados pelo ciúme, alimentado tanto pela popularidade dos apóstolos junto ao povo, quanto pelo medo dos governantes romanos. Assim decidiram que precisavam agir a fim de impedir as atividades dos apóstolos. Não apenas Pedro e João, mas todos os apóstolos foram presos e encarcerados. Por meio de seus escritos, Lucas retratou os saduceus como os principais inimigos do cristianismo. Todavia, apresentou os fariseus de forma mais positiva. Continuando aqui na leitura, mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe o anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Aqui tem uma dica de um autor, do Gil Briscoe, dizendo: concentre-se primeiro no próprio Deus, seja prático em obras, e enquanto compartilha Cristo com o mundo, você descobrirá que Ele atenderá às suas necessidades. Isso, meus irmãos, é uma grande verdade, porque graças a Deus, desde que eu passei a ler mais a Bíblia, eu tenho recebido muito mais graças de Deus. Continuando aqui, então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os,
E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: Varãos israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Gamaliel era um fariseu altamente respeitável, mestre da lei e membro do Sinédrio. Neto do grande Rabi Iltel, Gamaliel era conhecido por sua sabedoria. Foi mestre de Paulo em Jerusalém e interveio em favor dos apóstolos quando o Sinédrio tentou matá-los. Gamaliel citou a rebelião de Teudas ao intervir no plano do Sinédrio de matar os apóstolos. Ele lembrou o Sinédrio de que outras rebeliões messiânicas mal sucedidas já haviam surgido. Teudas, o líder de uma insurreição judaica anterior, com cerca de 400 homens, falou em sua revolta. Mais tarde, ele foi decapitado e seus seguidores mortos. Esse Teudas não foi o mesmo homem que liderou uma rebelião posterior, seguindo a rebelião de Judas. Rebeliões dessa natureza eram comuns no século I. Gamaliel sugeriu que o Sinédrio
observasse e esperasse antes de tomar uma ação violenta contra os apóstolos. Eu vou ler agora para vocês sobre a adversidade, uma montanha a ser escalada. A adversidade não é o desejo máximo de Deus para a sua criação, mas existe uma clara mensagem de que Ele usa a adversidade. Deus está no controle da pior das circunstâncias. Estamos errados em achar que o trabalho dele é obrigatoriamente remover nossas circunstâncias adversas ou mudar a situação que levou à adversidade. Pelo contrário, a Bíblia nos leva à conclusão de que, em vez de nos tirar da adversidade, Deus está muito mais interessado em nos conduzir em meio a ela, usando a adversidade para produzir algo de bom em nossas vidas. Noemi e Ruth nos fornecem um grande exemplo do triunfo sobre a adversidade. As mulheres dos tempos bíblicos tinham pouca independência ou autonomia. Como resultado, a maioria delas dependia da proteção do pai, da família ou do marido. Não ter um relacionamento de proteção assim era um convite à adversidade de muitas maneiras. A família de Noemi saiu de Judá e foi para Moabe em busca de comida. Lá, Noemi não apenas sofreu a perda de seu esposo, mas também de seus 2 filhos. Totalmente desprotegida em uma terra estranha, decidiu retornar para Belém, sua cidade de origem, em busca de segurança. A história de Noemi A história de Noemi é significante por causa da fidelidade de sua nora, Ruth, que poderia ter escolhido a segurança de sua terra natal, Moabe, mas preferiu abrir mão de seus próprios direitos. Ruth não escolheu o sofrimento da viuvez, mas a vulnerabilidade e o possível sofrimento de seguir Noemi na volta para Judá, dando as costas à segurança e proteção de sua família em Moabe. Aqui, Deus claramente se levanta como o protetor dos desamparados que colocam nele a sua fé. A sabedoria feminina de Noemi prefigura o caráter de Jesus, conforme está revelado no Novo Testamento, aonde ele vai em busca dos que necessitam ser defendidos. Noemi pôde colocar Ruth no caminho de Boaz, seu parente redentor, que, como marido de Ruth, tornou-se o guardião de ambas. Nessa história de fé foram plantadas as sementes do que resultaria não apenas no nascimento do maior rei de Israel, Davi, mas também do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos exemplos mais claros de como o propósito maior de Deus é trabalhado por meio da adversidade humana. Em um plano completamente diferente, Esther, primeiramente, experimentou a adversidade como órfã. Mas Deus lhe garantiu uma boa criação por meio de seu primo Mardoqueu, a qual a total confiança na sabedoria de Deus ajudou Esther a colocar todos os seus recursos nas mãos do Senhor, com o resultado de que os judeus, o povo escolhido de Deus, acabou sendo preservado. A diversidade é algo que a condição humana naturalmente rejeita, mas a Bíblia exorta os crentes a aproveitarem cada circunstância que Deus envia ou permite, até o ponto de tê-las por motivo de toda alegria, na esperança de que os grandes propósitos de Deus serão por meio delas cumpridos.
Espero, queridos irmãos, que vocês tenham gostado da leitura. Não esqueçam de dar um ok se vocês gostaram, de ativar o sininho e de inscrever-se no meu canal. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima leitura.